Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá para estarmos aqui, neste ambiente que foi separado. Aqui houve, embora seja um local onde tantos eventos já aconteceram, mas desde o princípio que aqui foi feita a oração, aqui se tornou um lugar diferente, porque por esses momentos, aqui se transformou casa de Deus, não por causa do ambiente em si, mas por causa do seu povo que aqui está congregando em nome de Jesus. Aonde a nuvem ia, o povo de Deus ia. E assim estava o Senhor acompanhando o seu povo, onde o seu povo estava, porque estava sendo dirigido por Deus. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra que considero importante para os nossos irmãos que estão sendo apresentados como diáconos e como presbíteros. Interessante notar que a palavra de Deus nos mostra qualificações ou competências. Eu não sei em que parte do povo está. Estão misturados ou estão em lugar nesta área aqui? Se você quiser ir aos lados para ficar em pé, que você consagrado, fica melhor. Aí depois o senhor se dirige aos pés. Muito bem. Eu vou trazer uma palavra que é comum aos dois. Então, onde estão os irmãos diáconos? Levante suas mãos. Muito obrigado. Os irmãos que vão ser consagrados presbítero, levante suas mãos. Muito bem. Eu quero nesta, espero breve palavra, trazer uma palavra bíblica de orientação, uma palavra doutrinária com relação à figura do diácono e à figura do presbítero no ministério da igreja. É bem verdade que o diácono surgiu de uma necessidade, podemos dizer, social da igreja. Até então, dentro da caminhada, Jesus não estabeleceu outras figuras, a não ser os seus discípulos, os apóstolos, e nem mesmo no texto que Paulo fala acerca dos dons ministeriais, não trata ali especificamente da figura do diácono. Mas no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos se reúnem e ouvem as dificuldades porque passa a igreja com relação ao cuidado, à assistência material, as coisas que eram necessárias no cotidiano. Então a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito e a nós, ou seja, ali estava sendo instituído uma figura de um novo obreiro na igreja, que é a figura do diácono. E com esta geração de um novo obreiro, não significa dizer que ele se tornou mais à vontade, ou que precisa que ele seja menos capaz, ou que ele precisa ser menos apto, ou que ele precisa ser menos crente, só porque é um diácono. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos diz, quando nós lemos o texto sagrado, principalmente na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 5, versículos 8, 9 e 12, nós encontramos nestes dois textos, nestas duas cartas, qualificações, podemos dizer competências
que são próprias para, ou são as mesmas, iguais. É evidente que tem outras que são próprias apenas para ministros e para presbíteros, mas eu não vou me ater a elas porque será muito extenso. Eu quero me ater apenas àquelas que são competências ou qualificações próprias e iguais para presbíteros e para diáconos. E eu creio que quando for o momento da consagração dos ministros, aquela palavra que será dada aos ministros se refere também, em boa parte, em conselhos próprios para o presbítero. Mas diz a palavra de Deus, nesses textos que eu citei: é necessário, portanto, que o presbítero ou o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, e que governe bem a sua própria casa. Diz a palavra de Deus: criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis ou irrepreensíveis, não inclinados a vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Alguém que seja irrepreensível, agora estou lendo Tito, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, não dado ao vinho, nem cobiçoso de torpe ganância, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Nós aqui encontramos uma palavra que é aplicada tanto ao presbítero quanto ao diácono nos dois textos, que é a palavra irrepreensível. Esta palavra que, em relação tanto ao presbítero quanto ao diácono, é utilizado na pessoa que quer dizer sem mancha, sem culpa, alguém que é irrepreensível. Evidentemente que ser irrepreensível não se refere a uma perfeição impecável, porque isso não é próprio da humanidade. Quando a Bíblia diz irrepreensível, não está dizendo impecável, porque isso foge à realidade humana. Mas a Bíblia nos traz a relação de que deve haver um padrão elevado e maduro que traz um exemplo de coerência. Alguém que, embora seja humano, alguém que traz sobre ele o peso, a carga da sua própria humanidade, dos seus próprios temperamentos, da sua própria criação e feitura como homem de Deus, que foi chamado por Deus, apesar da sua humanidade, apesar da sua fragilidade. Você não está sendo separado para servir ao Senhor porque você é perfeito. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou. A diferença entre o chamado e o que não é chamado é justamente a chamada de Deus. O que o torna diferente é o dedo de Deus apontando para ele, dizendo assim: antes que saísse da madre, eu te chamei,
eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. A diferença entre o homem comum e o homem de Deus é que Deus aponta o dedo para ele e diz: você que tem um compromisso comigo, a partir de hoje eu quero firmar um compromisso com você. Vou separá-lo para a minha obra, vou separá-lo para o meu trabalho. Agora você vai andar em minha presença em retidão, apesar da sua humanidade. O próprio Paulo disse, falando acerca da sua humanidade: miserável homem que sou. Aqui não há super-homens, não há super-crentes, mas há homens de Deus comprometidos com Deus para fazer a vontade de Deus. E o ser irrepreensível aqui inclui, além da humanidade do homem, o compromisso de reconhecer isto. Paulo, em sua expressão, ele disse: não eu, mas a graça do Senhor em minha vida. Não que a capacidade seja de nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus. Então, embora você seja humano, limitado, mas por uma questão de chamada de Deus, você se transforma em um homem diferente. Um homem que assume um compromisso com Deus, que estabelece uma chamada para com você. Todos os pastores que estão aqui, possivelmente, passaram por esses níveis de liderança. Todo pastor, por excelência, é um grande diácono, porque o melhor e maior diácono foi Jesus. Hoje já temos diáconos que não são mais zeladores da casa do Senhor. Mesmo sendo pastor, eu tenho companheiros aqui comigo de Abreu e Lima que sabem que eu ainda sou zelador da igreja. Eu não tenho dificuldade de carregar os bancos. Eu não tenho dificuldade de ir passando no pátio ou passando no corredor do templo ou do corredor administrativo, observar um papel no chão e me baixar para pegar o papel e levar ao lixo. Mas já tem diáconos que querem estar no púlpito. Aliás, a função do diácono não é ensinar. Quando o diácono recebe a oportunidade, é uma concessão dada pelo ministério da igreja. A responsabilidade do ensino é do ministério. Quando eles disseram: escolhamos, pois, 7 homens cheios de fé, e ali dá algumas qualificações, e ao final diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então o diácono, ele não é para estar no púlpito da igreja, embora por concessão o pastor possa convidá-lo para estar. O diácono não tem obrigação de ensinar, mas o ministério, por uma compreensão e uma concessão, e pela capacidade deste diácono, pode escalar para que ele traga uma mensagem bíblica doutrinária. Sim, pode, mas esta não é a sua primária missão. Mas diz a Bíblia que ele deve ser marido de uma só mulher. Evidentemente que acredito não ser necessário tantas discussões sobre este tema. É preciso que o homem de Deus, um crente, porque para ser diácono precisa primeiro ser crente. Uma vez eu ouvi o pastor Isaac dizer a um companheiro: você parece que é mais presbítero do que crente. Antes que eu seja pastor, eu preciso ser crente. O meu nome precisa estar escrito no livro da vida. É um fato, é uma verdade, que há pessoas que são carnais, como hoje aqui foi dito.
Homens que não conseguem olhar para uma mulher com um olhar puro. Isso é uma verdade. Mas que o colírio da graça de Deus venha sobre os homens de Deus. E que possam olhar para qualquer mulher ou jovem na igreja e não vê-la como um pedaço pendurado no açougue, mas ver como uma alma, como uma ovelha que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada e que precisa ser zelada pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, pelo evangelista. Marido de uma só mulher. O homem de Deus, ele tem autoridade na igreja do Senhor, quando ele fala, e a sua mulher e os seus filhos estão na bancada levantando a mão e dando glória a Jesus. Se a sua família é assim, você tem autoridade de Deus para ensinar a igreja e para ser um diácono da igreja. Porque a nossa primeira congregação é o nosso lar. Marido de uma só mulher. Não vou me ater a outros comentários por conta do horário. Mas diz a palavra de Deus também, ainda mais adiante, alguém que seja respeitável, digno de respeito, nobre, digno, sério, figura de alguém que se observa pela seriedade e dignidade, mostrando que é alguém que merece respeito e consideração. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: fulano falou isso, e outra pessoa dizer ou perguntar: fulano, olha, pelo que eu conheço fulano, ele não é capaz de dizer uma palavra assim. Isso é um senso que vai se formando acerca de uma pessoa. Um trabalhador na obra de Deus, com o caminhar e com a história que ele cria, ele vai gerando marcas de sobriedade, marcas de submissão, marcas de tolerância, de temperança, mas também vai marcando, vai fazendo outras marcas de pessoas que não têm compromisso com a liderança, marcas de quem é contencioso, onde tem um problema, quando vai procurar, ele está no meio. De que maneira você quer ser conhecido e reconhecido? Muitas vezes é melhor sofrer o dano e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, do que se meter em questões alheias, que muitas vezes vai diminuir o seu valor como obreiro diante de Deus, do ministério e da igreja. Respeitável, alguém que se conduz de maneira coerente, com qualidade que deve ser observada, tanto em relação ao seu lado ou temperamento interior, quanto às suas colocações ou posturas externas. No universo tão grande de pessoas, cada um de nós que estamos aqui conhecemos aqueles que são calados e aqueles que são faladores. Sim ou não? Eu não estou falando nada estranho a este meio. Aqueles que são amigos, e amizade não é bajulação, amizade é coração aberto para com o outro. Ser amigo é estar do lado daquele, esperando e fazendo com que ele não tropece, com que ele não caia, e não ficar de longe dizendo: eu quero ver a queda,
Eu quero ver como é que ele vai se sair agora. Eu quero ver como é que ele vai se colocar fora desse assunto agora. Mas quando você está na direção de Deus, você está lá para apoiar o seu presbítero, você está lá para apoiar o seu evangelista, você está lá para apoiar o seu pastor, porque você sabe que foi chamado para estar cooperando na obra do Senhor, e que a obra do Senhor é maior do que nós. Diz o texto, nessas responsabilidades que são comuns: não dado à embriaguez. Obrigado, Senhor. Não dado à embriaguez. Faz parte da nossa cultura e da nossa tradição, e por este valor bíblico. Mas eu quero fazer referência a um escritor chamado Baxter, que ele traz um comentário ainda na metade do século 17, acerca de homens que não davam testemunho. E Baxter disse: na verdade, muito pior foi a imoralidade dessa época, de maneira que, em vez daqueles homens piedosos, a igreja estava repleta de homens que se diziam pastores, mas não passavam de bêbados e profanos. A igreja devia ter se livrado deles. Então esse conceito da embriaguez é um conceito arraigado no meio de nós, no sentido de refutá-lo, de não aceitá-lo entre nós. Embora o texto em determinado local diga não dado a muito vinho, aí talvez alguém diga, então eu posso tomar um pouquinho. Mas a Bíblia também nos diz que um abismo chama outro abismo. É melhor correr para longe do abismo do que ficar na beira dele, dando anda forte, dizendo: eu nunca vou cair, eu nunca vou cair, eu nunca vou cair. A Bíblia também nos diz que administre bem a sua própria família, a sua própria casa, que governe bem. Se eu não sei cuidar da minha esposa, como eu vou cuidar da igreja do Senhor? Se eu não trato bem os meus filhos, como vou tratar bem da igreja do Senhor? Isso aqui é grave. E é preciso que você compreenda que você que está sendo apresentado para ser um diácono hoje, se você já é casado, se lembre que a sua família veio primeiro do que a sua função de diácono. Quando eu fui diácono, eu já era casado e já tinha filhos. Então a minha família veio primeiro. Se você não cuida bem da sua família, que é a sua primeira congregação, como cuidará da igreja do Senhor? Um homem que não tem capacidade de administrar o seu próprio lar, não terá capacidade, dignidade para governar a casa do Senhor. Que tenha os filhos em sujeição. Às vezes, há pessoas que constroem templos, constroem catedrais, conseguem arrebanhar milhares e milhares de almas em cruzadas, conseguem salvar e orientar milhares e milhares de ovelhas, mas quando olha para dentro da sua casa, perdeu a sua família. Melhor exemplo deu Noé. Noé foi um pregador muito frágil. Ele não conseguiu convencer ninguém acerca do dilúvio, mas ele convenceu a sua própria família.
mas que nós, como obreiros da casa do Senhor, não somente levemos a nossa família à arca, mas que com ela, pela graça de Deus, possamos levar tantas outras pessoas que dependem e que precisam de uma palavra de Deus. Que não procure ganhos desonestos, que não tenha ganância. O diácono não pode ter cola nos seus dedos. Na hora que vai passar a oferta, o dinheiro cola no dedo dele. E ele não sabe bater assim, dentro da salva, ele bate dentro do bolso. O diácono que tem o diácono, ele tem esta responsabilidade na obra de Deus. Ele lida com finanças. Ele é alguém que visita os necessitados, as viúvas. É alguém que serve de ponte entre a igreja e o ministério. Que por vezes o obreiro está assoberbado com atividades e o diácono está ali para trazer uma informação e não chega lá a dizer ao irmão que está doente: minha irmã, o pastor não vem não, mas eu estou aqui, viu? O presbítero que está em determinada congregação, ele não pode chegar lá e dizer assim: irmãos, a gente precisava fazer um serviço aqui, mas é o pastor que não quer que a gente faça, jogando a igreja contra o pastor. Como um verdadeiro Absalão, ganhando o coração do povo, querendo se contrapor à liderança do seu superior, e com artifícios, muitas vezes, ao invés de prestar contas dos valores que saem na congregação, fica fazendo um caixa 2 para ajeitar isso ou aquilo, e o Deus do céu vendo e dizendo: infiel, infiel, infiel. Era melhor que o pastor não lhe desse da oportunidade, não era não, irmão? Mas a outra atribuição que é comum tanto ao diácono quanto ao presbítero, que sustente as verdades profundas, o mistério da fé. O fato de ser diácono e não ter responsabilidade de ensinar, embora tivemos diáconos pregadores na Bíblia, está lá no livro de Atos, mas não é seu compromisso ministerial, não é sua função ensinar. Sua função é cuidar das coisas da casa do Senhor, no concernente às coisas materiais. No entanto, não significa dizer que ele não precisa ser cheio do Espírito Santo. Assim como o presbítero não pode chegar no culto e o pastor José Carlos dizer assim: meu irmão, você vai dar uma palavra, e ele chegar no microfone e dizer assim: meus irmãos, eu não esperava a oportunidade. Um presbítero nunca pode dizer isso na frente da igreja, porque o presbítero é o homem da palavra, o ministro é o homem da palavra.
Se este obreiro não serve para a palavra, para pouco vai servir na obra de Deus. O irmão tem que vir para o culto assim, olha, com a Bíblia aqui, olha, e o dedo aqui dentro. Eu não peço não. Agora, se me der, pedir para falar eu não peço não. Agora, se me der uma brechinha assim, eu vou fazer valer a pena. Davi, enquanto moço, passou toda a sua juventude treinando a sua funda para um momento só. Então você deve estar preparado para o momento de Deus em sua vida, e aquele momento vai fazer a diferença na sua vida, na sua caminhada. Agora o obreiro que vai para o culto, não, eu vou lá para o culto, aí vem, só pega a Bíblia de vez em quando, não lê a Bíblia, não procura conhecer uns livros que tragam substância, conteúdo, uma maior revelação do texto bíblico. Há livros que destroem, mas livros que corroboram com o conhecimento bíblico. Então seja o homem da brecha. Eu sou um diácono, o pastor nunca vai me dar oportunidade. Vá para o culto com o dedo assim na Bíblia, olha. Quando ele disser, o diácono fulano de tal, presente, faça valer a pena. Presbítero fulano de tal, presente, pegue aquela fundazinha assim, olha, que você já está acostumado com ela. Rode assim, olha, e o gigante vai cair, e o povo vai dizer assim: rapaz, aquele diácono, aquele presbítero tem um negócio diferente nele, mais do que no outro. Agora não se envaideça com isso, porque não é seu, é de Deus. Eu já vou encerrar. Uma palavra aqui exclusiva para os diáconos, que está no texto bíblico, que é 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 10. Semelhantemente quanto a diáconos, que sejam de uma só palavra. Isso não significa que o presbítero vai ter 2, 3 palavras. Eu estou falando das qualificações que são específicas na Bíblia para o diácono. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Um homem sincero, lá na origem da palavra, sem cera. Às vezes o marceneiro ia fazer o móvel e a madeira vinha com falhas, vinha com brechinhas na madeira, e ele derretia a cera, fechava as brechas da madeira, lixava bem direitinho, que parecia ser tudo madeira. Quem ia comprar o móvel colocava no sol quente, daqui a pouco a cera começava a derreter. Isso significa que nós precisamos suportar o sol, e a cera não venha surgir na nossa vida. Que nós tenhamos uma cara lavada, mesmo com as fendas da madeira aparecendo, porque Deus não está procurando homens perfeitos, Deus está procurando homens humildes, que reconheçam a sua humanidade e que se prostrem diante dele e digam como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
porque o purificar é dele e o se dispor é seu. Não é que você agora vai se tornar melhor do que ninguém, agora você vai se tornar mais servo. Aprenda com Jesus. Jesus lavou pés de pessoas que o amavam, como João, de atravessados como Pedro e de traidores como Judas, mas ele lavou os pés igualmente. Judas se perdeu, mas Pedro, quando Jesus ressuscitou, disse: diga a Pedro que eu ressuscitei. De maneira, meus amados irmãos, uma só palavra, ainda que seja para o seu prejuízo, ainda que custe a você alguma coisa, não minta, fale a verdade. A verdade liberta o homem. Toda mentira o aprisiona, toda mentira o amarra, mas quando a gente fala a verdade, o Senhor Jesus nos ajuda a vencer, porque a verdade liberta. Que sejam experimentados homens que possam passar por um teste, como o ouro passa, como a prata passa, e eu espero em Deus que os senhores que estão aqui sendo apresentados tenham sido experimentados no trabalho, experimentados na obra. Não, ele vai ser um presbítero porque se revelou um homem da palavra, e não um homem do abraço e da festa, e não um homem do presente, e não o homem da barganha, mas o homem da palavra. O homem que tem a palavra de Deus no coração, assim deve ser o presbítero. Um homem fiel, assim deve ser o diácono. E que Deus os abençoe, e que Deus os ajude. E onde você estiver, debaixo da autoridade que você estiver, aquele pastor nunca vai ter autoridade maior do que este aqui. Por favor, pastor, por favor, se o senhor me permita na minha condução final, pastor. Certamente os senhores foram apresentados por vários pastores, e por dignos que sejam, por sérios que sejam, a fidelidade dos senhores não é com aqueles apenas que apresentaram os senhores, mas principalmente com este aqui. Eu vou dizer de novo: os senhores porventura foram apresentados por vários obreiros, mas fique certo que no momento certo, se você não for fiel a este aqui, você se tornará um infiel. Sabe por que eu digo isso? Porque o púlpito da igreja, da convenção aqui em João Pessoa e no estado da Paraíba, todo o púlpito é deste homem aqui. Onde ele chega, o pastor, chegou o pastor, assume o púlpito. Lá em Abreu e Lima, tem muitos púlpitos em várias cidades e em várias congregações, mas os púlpitos são todos confiados a mim. Onde eu chego, o obreiro passa o púlpito para mim. Sabe por quê? Porque Deus me confiou o púlpito da igreja de Abreu e Lima, seja no Brasil, seja no exterior. Compreenda isso, viva isso, coloque isso em prática. Nenhum pastor tem púlpito no estado da Paraíba, debaixo da direção deste homem de Deus. Onde ele chega, todo ele tem o dever, a obrigação, e mais do que isso, a alegria de dizer: o pastor da igreja chegou,
com ele o púlpito. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.